Pedro Duran, nosso analista, já está aqui ao meu lado. Ele que está em constante contato com as autoridades sobre esse assunto, sobre o futuro da favela do Moinho. E ontem já antecipava para a gente, de fato, essa expectativa de que um acordo seria fechado entre o governo federal e o governo do estado de São Paulo. Tivemos as negociações, acordo firmado. Vamos no detalhe, então, Pedro? Sim. A Natália Laucksen já trazia para a gente a avaliação da ministra Aniele Franco, já citando como foram essas conversas, mas o que vai acontecer com essa região da cidade de São Paulo? Pois é, Carol, a gente vai poder explicar agora um pouco melhor como é que vai funcionar a dinâmica lá na comunidade do Moinho. Eu estou aqui conversando com especialistas para poder entender, de fato, o que muda a partir de hoje, nos trabalhos, inclusive, de demolição que a gente vem mostrando aqui ao longo dos últimos dias. Mas a gente tem algumas telas que ajudam a gente a explicar qual é o panorama atual da favela do Moinho, o que vai acontecer daqui para frente, como é que é esse acordo e como é que o PCC transformou aquele lugar num QG do crime. Então, começando por essa que ajuda a trazer um panorama da favela do Moinho hoje. São 854 famílias ao todo. A gente está falando de cerca de 1.000 casas ali, onde essas famílias estão distribuídas e são famílias que potencialmente podem ser transferidas para outros lugares. 610 delas já estão habilitadas para novos imóveis, já preencheram a documentação do governo do estado e já fizeram um cadastro para poder receber o benefício e migrar da favela do Moinho para um outro local. O que para o governo do estado mostra uma adesão substancial a esse plano de esvaziar aquela comunidade. 186 dessas 610 já inclusive deixaram o local e foram para um outro local. E aí, quando elas fazem essa migração, obviamente elas não vão imediatamente para o novo imóvel, mas recebem um auxílio que a gente vai falar daqui a pouquinho. 97 ainda não aderiram ao programa. Isso significa que elas são contrárias? Não, mas que há alguma resistência, que pode ser tanto burocrática quanto da pessoa mesmo não querer sair do local. E isso é um problema. O governo acredita que vai conseguir diminuir essa resistência ao longo do tempo com a demolição das casas e o esvaziamento da comunidade da favela. Mas ainda assim há um foco significativo de famílias que não querem ou não começaram o processo para serem transferidas. 57 casas já foram demolidas. Ontem, como foi um dia um pouco mais conturbado, as demolições não avançaram como a gente viu nos últimos dias, né? Teve confusão logo no início da manhã, né, Pedro? Exatamente. Aí o dia foi marcado por protestos, como teve visita de técnicos, 2 reuniões, acabaram não avançando no trabalho de demolição, mas hoje pode ser que eles voltem e façam novas demolições. Na próxima tela, os detalhes, o raio-x do acordo entre o governo Tarcísio e o governo Lula. Aqui, Carol, é um panorama do que você imagina ali de possibilidade em termos de auxílio moradia, em termos financeiros. A renda média, segundo as pesquisas do governo do estado e da CDHU, é de R$ 1.820 por família. Estamos falando de 1,2 salário mínimo aí, que é uma renda muito baixa, se você for considerar a capacidade dessas famílias de, por exemplo, alugarem um lugar. O que foi combinado? Auxílio moradia numa primeira parcela de R$ 2.400 e numa segunda parcela que era de R$ 800 e depois de ontem passa a ser de R$ 1.200. E eu até perguntei, bom, as pessoas que já receberam os R$ 800 vão ter esse complemento? E eles me disseram, não, porque como começou lá pelo dia 22 de abril, ninguém ainda teve tempo de chegar na segunda parcela. R$ 400 dessa parcela bancada pela prefeitura, R$ 800 pelo governo estadual, para ter uma condição dessa família poder alugar um lugar fora dali. Pelo tempo que for necessário, até que ela seja contemplada com o Minha Casa Minha Vida mais Casa Paulista. São 2 programas do governo Lula e do governo Tarcísio conectados para poder garantir uma renda maior para que essa família possa comprar uma casa. Então, o limite é de R$ 4.700 por renda familiar. Quem tiver acima disso não tem direito a aderir a essa que é a faixa 2 do Minha Casa Minha Vida. Veja que eu botei esse valor para deixar claro como é distante ele do valor médio recebido por renda por família que mora lá na comunidade do Moinho. Subsídio total, R$ 250 mil. Então, é isso que a família vai receber
como subsídio sem nenhum tipo de reembolso ou financiamento, para que ela possa adquirir um imóvel, dos quais 180 mil vão vir do Minha Casa Minha Vida, 70 mil do governo estadual. Isso vai facilitar o trabalho de transferência dessas famílias para um outro local, porque não precisa, como em outros tempos, você construir, por exemplo, uma vila de casas novas para o Minha Casa Minha Vida. As pessoas podem indicar imóveis que sejam compatíveis com esse valor para poder receber esse benefício. Então, Carol, veja só como a importância de os governos trabalharem em conjunto, né? Articulação política. Uma articulação política significativa para uma solução costurada. Perto de outros lugares que passam por reurbanização, nós não estamos falando de um número significativo de famílias, são menos de 1.000, então por isso foi possível fazer essa amarração. Mas, para que toda essa negociação fosse feita, antes veio um diagnóstico por parte do governo do estado, do Ministério Público e da Polícia Civil de que a favela do Moinho não poderia continuar existindo porque ela se transformou em um bunker para os criminosos e para o PCC. E conversando com fontes do Ministério Público e da Polícia, eu trouxe aqui um raio-x de qual foi a estratégia usada pelo primeiro comando da capital para que o Moinho tivesse se transformado no QG do crime. Então, eles instalaram antenas e radiocomunicadores dentro da favela, capazes de captar os sinais de radiofrequência da polícia e prever operações policiais, assim se preparar para que, quando a polícia chegasse na favela do Moinho, ou até mesmo na Cracolândia, eles já tivessem movimentado o que tinham de estoque de drogas e armas ali e também preparado a resistência por parte dos criminosos. Cilindros de concreto foram colocados na entrada da favela como uma estratégia semelhante àquela feita pelo Comando Vermelho nas comunidades do Rio de Janeiro, onde você tem barreiras físicas para impedir o avanço de viaturas blindadas da Polícia Militar. Câmeras de monitoramento instaladas pelos criminosos foram colocadas no entorno da favela para monitorar o fluxo de pessoas e a movimentação de viaturas. Uma saída única. Isso aqui é um ponto muito relevante sobre o Moinho. Diferentemente de outras comunidades que têm vários braços e várias entradas, no Moinho há apenas um ponto por onde as pessoas entram e saem, fazendo com que ela fique até na visão de pessoas da investigação com quem eu conversei, com o aspecto de um condomínio, porque você tem uma porteira realmente na favela. E isso facilitou o controle do tráfico. O Moinho é todo murado em volta, né? Então, só dá para sair e entrar por esse ponto onde foram colocados os cilindros de concreto e as câmeras. 80 imóveis sob o tráfico. Aqui são dados do Ministério Público, Carol, que na investigação e na inteligência detectou que 80 casas dessas da favela do Moinho tinham a propriedade do Léo do Moinho, ou Leonardo Monteiro Moja, que está preso em Presidente Venceslau, mas foi apontado como o chefe do tráfico, foi preso em agosto do ano passado. Assim ele conseguiu o domínio territorial, porque ele inclusive alugava essas casas para as famílias. E aí com isso, segundo a polícia e o Ministério Público, agora tem oferecido resistência, porque tem ainda influenciado esses protestos de moradores. Esconderijos do crime que foram colocados lá para guardar armas e drogas e uma logística facilitada, porque a favela do Moinho está a 1,5 km da Cracolândia. Então, o ponto de localização dela e o ponto de acesso à Cracolândia fez com que ela fosse o local perfeito para que o crime organizado construísse lá uma espécie de bunker, um QG do crime, que fez com que ao longo dos últimos anos, segundo o Ministério Público e a polícia, a Cracolândia fosse abastecida. Tem até um detalhe curioso que o Lincoln Gaquia me contou, que é o chefe da Força Tarefa contra o PCC no Ministério Público de São Paulo, que ele disse o seguinte: Pedro, alguns traficantes de outros lugares de São Paulo, que não têm relação com a Cracolândia, eram obrigados a ir até a favela do Moinho para poder buscar arma, buscar drogas e fazer negociação com os chefes líderes ali do PCC. Então veja só a relevância dessa favela que é pequenininha, mas que está num ponto muito sensível de São Paulo e que foi totalmente transformada para abrigar o crime organizado. E que teve seu futuro discutido nessa semana, já com esse acordo entre governo do estado e governo federal. Pedro Duran daqui a pouquinho volta para conversar mais conosco. Até já, Pedro. Valeu, Carol.